Pessoal, mais um vídeo aqui da Yamatec. E hoje, aquele vídeo que vocês gostam, né? De ver o Japinha aqui botando a mão na massa, né? Então hoje aqui a gente está nesse pequeno desafio que é achar um vazamento aqui nessa residência aqui. Obviamente residência, tamanho bem grande, né? Então a gente vai hoje, nesse vídeo, apresentar todos os processos para a gente poder, obviamente, como é que a gente faz as etapas de localizar um vazamento, né? Então a gente vai ferir pressão, vai poder fazer um mapeamento de rede, vamos geofonar, vamos subir na caixa da água, depois a gente vai abrir o vazamento, eu mostrar para vocês, vocês vão poder escutar o som do vazamento, né? E obviamente concluir uma etapa, né? Um vídeo que estava faltando no nosso canal aí, e vocês poderem conseguir entender ali qual que é o momento de a gente aplicar cada ferramenta da Yamatec, vamos falar um pouquinho de norma e assim por diante, né? E mais uma vez botando o Japinha aqui com a mão na massa, né? Lembrando que a Yamatec, nós fabricamos e desenvolvemos equipamentos. A gente não faz serviço, mas para a gente poder gerar aí um conteúdo muito bacana para vocês, hoje eu vou aqui botar a mãozinha na massa e vamos trabalhar aqui nesse grande desafio. A gente vai começar a fazer todo um trabalho para a gente poder identificar esse vazamento oculto. Então, o primeiro passo, né? A gente sempre fala que dentro de um processo de detecção de vazamento, é muito importante conversar com o proprietário do local para entender qual que foi a suspeita, por que ele acha que ele está vazando. Normalmente esse vazamento está atrelado ao quê? A uma conta de água alta, um lugar alagado, assim por diante, né? E nesse local é um conhecido nosso aqui, a gente até usou aqui, por ser uma casa grande, como laboratório de alguns equipamentos, inclusive o Iago aqui, um equipamento que a gente faz monitoramento de água, né? Por ser uma casa grande, apresentou já diversas vezes problema de vazamento, né? E quando deu vazamento aqui, meu amigo, a conta foi alta, né? E a gente detectou que tinha um vazamento precocemente, né? E dentro desse problema de vazamento, a gente busca entender se o vazamento é por tubulação enterrada, a gente busca entender se é um excesso de consumo, né? De repente alguém deu uma festa, né? É muito comum, final de ano, vai lá, churrasco, 2, 3 dias de churrasco, festa, pô, aumenta o volume populacional, obviamente a conta de água aumenta, né? Então às vezes nem sempre é vazamento. Um outro ponto importante, vazamento pode ser também o quê? Por defeito hidráulico, é uma boia de uma caixa d'água desregulada que vaza pelo extravasor, vulgo ladrão. Pode ser uma caixa acoplada ali que vaza pelo ladrãozinho também, né? Então tem uma série de coisas que a gente vai ter que mitigar nesse processo, né? Fato é, o pessoal detectou um problema de vazamento e hoje a gente vai fazer um pouquinho dessa inspeção, essa pré-inspeção, para entender se o vazamento é proveniente de um defeito hidráulico ou se é um vazamento de uma tubulação enterrada e assim por diante. Agora, para a gente poder dar início ao processo aqui de detecção de vazamento, né? O primeiro passo, né, obviamente que nós já conversamos aqui com o proprietário do local, da residência, né, mas o primeiro passo é a gente fazer uma primeira inspeção básica. Então a gente vai olhar ali torneiras, registros, a gente vai dar uma olhada ali nas caixas acopladas, né, que são ali 2, 3 banheiros, né, e obviamente também dar uma averiguada ali nas caixas d'água. Bom, pessoal, depois de inspecionar ali torneira, caixa acoplada, caixa da água, né, garantir que o local não tem nenhum tipo de defeito hidráulico. O primeiro passo, a gente fala que o primeiro momento de a gente começar no nosso processo de caça-vazamento aqui é começar a ferir a pressão. A pressão ela é muito importante porque, primeiro, que pressão tem norma, né? A pressão hoje a gente tem que considerar ali os 40 MCA da 5626/20, que agora entrou a nova revisão da BNT, da nossa norma de pressão, né? E para isso eu tô com aqui o nosso 4306, o TEC 4306, nosso vulgo matador. E eu vou usar o nosso manômetro, né? O manômetro numa escala de 0 a 100 MCA. Onde o que? A pressão não pode ultrapassar o que? Os 40 MCA, né? Lembrando que a gente já está com o hidrômetro aqui girando, ou seja, tem um vazamento aqui. Depois a gente vai travar a boia das caixas d'água, vamos setorizar o primeiro setor, o segundo setor. Mas antes disso, a gente vai o que? Aferir a pressão, entender o quanto que a gente tem de pressão aqui na rede. Vamos ver se essa pressão é suficiente para a gente poder fazer um geofonamento, né? E até a gente poder entender um pouquinho melhor essa característica, né? Com isso eu vou estar pegando essa reduçãozinha aqui, redução não, esse engate rápido aqui. Vou estar colocando na torneira mais próxima aqui do cavalete. Então aqui eu vou fazer a conexão, né? Legal, primeira torneira aqui próxima do cavalete. Vou fazer o engate aqui do nosso manômetro. Perfeito. E vou abrir a torneirinha para ver quanto que tem de pressão. E aqui com vazamento, a gente já tem cerca de 55 MCA. A gente entende também que essa pressão no período noturno, né, de madrugada, ela pode ter um acréscimo aí de 20%, então pode chegar a 60, 65 MCA em alguns casos, tá? Então a gente já tem um problema de excesso de pressão nesse local e pode ser um dos causadores desse problema
de vazamento, né? E o que a gente pode fazer, né? Depois de a gente localizar o vazamento, a gente poder instalar aqui uma VRP, né? Uma válvula redutadora de pressão, para a gente poder colocar a pressão ali dentro dos conformes e obviamente evitar que se tenha aí um problema futuro de vazamento. Durante essa caminhada aqui de a gente poder entender, né, olhar, achar todas as torneiras, registros, né, a gente acabou se deparando, né, já com um reparo que foi feito. Modéstia à parte aqui foi um pouco adaptado talvez para o espaço aqui. E aqui, logicamente, uma segunda torneira próxima do cavalete, já a gente já está no outro patamar aqui da residência, né, e vou reaferir a pressão, lembrando que lá embaixo deu 55 MCA, tá fazendo a conexão, perfeito. E vamos abrir essa torneirinha. Aqui já deu cerca de 50 MCA. Tive uma perca aí de cerca de 5 MCA lá do pé do cavalete, que é lá embaixo, até aqui na parte superior aqui da residência, né? Então a pressão segue alta. Para o momento a gente vai seguir aqui olhando ali banheiro, caixa acoplada, torneira, registro, né, para a gente poder ver se a gente identifica algum tipo de defeito hidráulico. Bom, pessoal, um outro ponto importante aqui que o pessoal acaba ignorando durante o processo, né, a inspeção técnica em busca de um vazamento, né, a gente não pode ignorar a questão que a inspeção no banheiro, principalmente nas caixas acopladas, né, elas são um grande vilão aí. Às vezes o pessoal acha que tem um vazamento, o hidrômetro está girando continuamente, mas às vezes é um defeitinho hidráulico que está aqui numa caixa acoplada, né, que a gente tem que ficar atento, né. Primeiro eu vou abrir um pouquinho essa caixa acoplada, a gente poder estar vistoriando se de repente não está mal regulado a boinha aqui, né, onde faz o enchimento da caixa acoplada, se não está vazando pelo ladrão. A gente também pode ter um probleminha ali lá no obturador, lá embaixo, que às vezes ele vaza por dentro da cuba e o pessoal não enxerga. E é muito importante o quê? Fazer essa inspeção aqui em todas as caixas acopladas, né? A gente já viu muito caso de vazamento, que o pessoal achava que era um vazamento em uma tubulação danificada, mas na verdade não, era um defeito hidráulico proveniente de uma caixa acoplada. Então fica atento a essa dica aí e inspeciona todas, até para você poder não se confundir durante esse processo. Bom, pessoal, depois de a gente fazer toda a inspeção técnica que é hidráulica, né, a gente verificar se a residência aqui tem problema hidráulico, então inspecionando todas as torneiras, registros, banheiros, né, como vocês puderam ver ali na caixa acoplada. Aqui nessa residência ela possui 4 caixas d'água, depois vocês vão ver até a gente podendo fazer ali o estancamento de uma caixa d'água, né. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos entender um pouquinho, né, do que é primeiro setor e o que é segundo setor. O primeiro setor ele compõe o quê? De todas as tubulações que estão ali entre o cavalete, né, o registro, o relógio, o hidrômetro, né, até a caixa d'água. E o segundo setor são todas as tubulações que são após a caixa d'água. Por que a gente faz essa identificação, né? A gente entende o quê? Toda a tubulação do primeiro setor ela vem o quê? Pressurizada com a água da rua, ou seja, pela companhia de água. Ela tem uma pressão positiva ali. Nesse caso da residência, em torno aqui de 50, 55 MCA, né? E a gente entende que a pressão após a caixa d'água, ela tem aquela pressão por gravidade, que está em torno de 3, 4 MCA. E por que a gente separa? A gente vai começar a realizar aqui alguns testes de estanqueidade para entender se esse vazamento, que não é proveniente de um defeito hidráulico, ele está no primeiro setor, ou seja, do cavalete até a caixa d'água, ou se esse vazamento está ali, da caixa d'água, torneiras, registro e assim por diante. Bom, pessoal, agora eu tô aqui em cima de uma das caixas da água, né? Até não vou subir em todas para não ficar tão longo o vídeo, né? Mas sempre que a gente fala de caixa d'água, vou até filmar do outro lado aqui. Tô filmando do celular, tá? É um lugar aqui de bastante difícil acesso. É um lugar de difícil acesso, né? Aqui tá o alçapão, a caixa d'água, né? Um pouco aqui tem bastante espaço para poder andar, caminhar. A gente pode notar aqui a caixa d'água já mais antiga de amianto, né? Um pouco da tubulação, né? E o que é interessante também a gente olhar, né? A gente consegue, a partir da caixa da água, entender por onde caminha a tubulação até chegar. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no detalhe, né? Mas ela vem ali de um ponto da garagem, né? E aqui a gente consegue entender que ela está chegando por aqui. E a vantagem dessa caixa d'água é que ela tem aqui um registro para a gente poder fechar, né? Então eu não vou ter a necessidade de estar travando a boia da caixa d'água, né? A gente tem que ficar atento, né? Nessas caixas d'água aqui um pouco mais antigas, sempre que a gente vai acabar ficar um pouquinho atento à questão da boia,
para ver se ela não tá danificada, né, e depois vazando pelo extravasor. Então isso entra dentro da inspeção técnica, tá certo? Bom, pessoal, depois de inspecionar as 4 caixas da água, né, eu vou estar travando as 4 caixas para a gente poder fazer um teste aqui no primeiro setor e verificar ali se tem vazamento ou não aqui no primeiro setor, para a gente poder fazer o teste de estanqueidade, né? Então aqui a gente vai estar fechando o registro aqui dessa caixa da água, perfeito. E depois a gente vai fazer um teste de estanqueidade no primeiro setor e verificar se não tem nenhum tipo de vazamento. Bom, pessoal, depois de bastante trabalho, tô até descabelado aqui, já perdi o penteado do dia aqui, né? Já a roupa tá suja já. Enfim, subimos nas 4 caixas d'água, travamos as boias lá, né? Até pra gente poder fazer aquela identificação de primeiro setor e segundo setor. Pra quê? Pra gente poder realizar um teste de estanqueidade. Primeiro setor, lembra que eu falei do cavalete até as 4 caixas d'água? Todas as caixas d'água travadinhas, né? A boia ali, algumas, depois a gente fechou ali no próprio registro, que como vocês puderam ver no vídeo que tinha o registro antes da entrada da caixa d'água, né? Ou seja, a gente entende que o vazamento está aqui no primeiro setor, que seria aqui do cavalete até a caixa da água, né? E como essa residência aqui é uma residência muito grande, a gente até conversou com o proprietário, o que passa mais ou menos as tubulações, né? Qual que é o caminho dela, e a gente vai iniciar agora um processo de mapeamento de rede com um equipamento da Yamatec. E o que eu vou utilizar aqui? Da nossa PDTEC, ela tem uma bateria externa, então eu já vou ligar a nossa bateria externa aqui, perfeito. Conectei, vou verificar se o equipamento tem carga, funcionando, perfeito. E agora eu vou instalar ela aqui no cavalete. Pessoal, agora instalando a nossa PDTEC, primeira coisa, colocar o nosso engate rápido aqui na torneira, certo? Vou estar engatando a nossa PDTEC 512 aqui, perfeito. Muito importante, liga ela. Aqui tem um caninho de escoamento de água, vou colocar aqui no cantinho e eu vou abrir a torneira, vocês já vão começar a ver o pulso que ela começa a gerar. Chega até vibrar um pouco o cavalete, né? Então ela vibrando esse cavalete aqui, a gente depois com o geofone vai inspecionar, né, por onde está passando a tubulação, tá certo? Agora que a gente já instalou a nossa PDTEC, tá ali plugadinha no lugar, pronto para a gente poder ligar ela, eu vou usar ela em conjunto com o nosso 4306, vulgo matador, que o pessoal aí da área apelidou, né? Que eles aqui mata vazamento mesmo, ele acha vazamento mesmo. E por que a gente usa o geofone, né? Com o auxílio do geofone a gente vai conseguir, né? Partindo do princípio que o nosso equipamento ele capta a vibração e processa dado de áudio, a gente vai pegar as vibrações provenientes da PDTEC e encontrar o caminho por onde é que passa essa tubulação, tá? Então vou usar o nosso equipamento, vou fazer a montagem dele rapidinho aqui. Unidade de controle, cabo 5 vias, vou fazer essa conexão aqui, perfeito. Sensor de solo, a gente nessa situação vamos utilizar aqui o sensor de solo, já que a gente vai estar buscando aí a tubulação, né? Conectei, esse cara aqui que vai buscar o vazamento lá no chão, perfeito. Foninho de ouvido e a gente vai começar a fazer esse mapeamento de rede, tá? E eu vou lhe lembrar, todas as situações eu preciso usar a válvula PDTEC? Não, a válvula PDTEC ela é indicada ali somente para quando você tem uma área muito grande. Em algumas situações só o geofone com haste de escuta é o suficiente para você poder achar um vazamento, tá certo? Então vou estar colocando aqui o fone de ouvido. Vamos acionar a PDTEC e vamos começar a trabalhar com o nosso 4306 para a gente poder identificar onde é que passa a tubulação, tá certo? Eu vou dar início aqui próximo ao cavalete, onde está instalado a nossa PDTEC, e aí eu vou seguindo, né, os pulsos, e vocês vão poder escutar, vou até aproximar depois o fone de ouvido do microfone, para vocês poderem escutar esse pulso gerado da nossa PDTEC e entender, né, como é que é esse som gerado da PDTEC para a gente poder encontrar essa tubulação. Bom, pessoal, a gente realizando o mapeamento de rede com a nossa PDTEC, o geofone, né, tinha uma suspeita se a tubulação ela caminhava aqui pelo rente à escada ou não, né? Era uma desconfiança, apesar de a gente fazer a inspeção na caixa d'água ali nessa casa principal e saber que a tubulação vem daquele lado, eu não tinha certeza se ela caminhava aqui de repente um T ou um L aqui, depois acompanhava o beiral e subia para casa. Mas enfim, a gente conseguiu através da nossa PDTEC entender que a tubulação ela corre rente a todo esse piso aqui de pedra aqui, né, esse caminho de pedra até ali a parte do canil, da parte superior da residência.
Bom pessoal, eu tô aqui mais ou menos a cerca de uns 10, 12 metros aqui do cavalete, né? Seguindo aqui o caminho, né? Da nossa tubulação aqui. Mas eu queria que vocês escutassem um pouquinho, né? De como é que é o som dessa tubulação aqui, né? Com a nossa PDTEC funcionando. Então eu vou aproximar aqui o fone de ouvido aqui próximo do microfone que a gente está gravando, para vocês poderem escutar esse som. Olha como é que funciona. E esse daqui é um pouco do som, né, da nossa PDTEC funcionando em conjunto com o geofone, para a gente poder entender, né, qual que é o caminho real da tubulação, já que a gente está numa área muito grande. Então essa PDTEC tem aplicação aí em condomínios, indústria, né, locais de grande área, né? Lembrando que ela funciona em área externa. Colocou dentro de uma residência ali, num banheiro, ou para achar tubulação dentro de uma casa, a PDTEC ela não funciona, somente para área externa. Tanto que a gente fornece esse equipamento muito para as companhias de água, para poder achar tubulação ali em leito carroçável, entender se está passando terço direito, terço esquerdo e assim por diante. Bom pessoal, depois de mapear toda aqui essa casa gigantesca que deu um trabalhinho, de novo o penteado está até estragado aqui, mas só para poder explicar um pouquinho a situação. Então aqui a gente conseguiu mapear toda a tubulação, ela segue ali do cavalete, sobe aqui por toda essa via. Ela caminha aqui lá para a região da piscina, aí tem uma entrada para 2 caixas d'água, a entrada aqui para a caixa principal e tem mais uma tubulação que desce aqui para a garagem por causa de uma torneira, né? Então a gente já conseguiu identificar toda a tubulação do primeiro setor, que lembrando, aquela tubulação pressurizada com água da rua. E agora, para a gente poder dar continuidade, a gente poder localizar de fato o vazamento no seu ponto exato, a gente vai dar início com a nossa inspeção com haste de escuta. Depois de a gente realizar uma série de procedimentos aqui, primeiro a gente conhecer um pouquinho da residência, conversamos com o proprietário rapidamente para poder entender um pouquinho da casa da suspeita. Realizamos ali aquela busca por defeitos hidráulicos em caixa d'água, caixa acoplada, assim por diante, né, que poderiam dar um falso positivo no vazamento. Depois a gente criou todo aquele bloco de trabalho, o primeiro setor, o segundo setor, mapeamos a rede para saber, como é uma casa muito grande, né, por onde passa a tubulação. Agora de fato a gente vai dar início ao nosso trabalho com o sensor, nosso sensor de haste de escuta. Para que serve o sensor de haste de escuta? Ele serve para justamente a gente conseguir delimitar o local de um vazamento. É um sensor que ele não pega ruído externo e obviamente a gente vai estar encostando em todos os torneiras, registros no primeiro setor, que é onde a gente entende que está o vazamento, né? Então eu vou chegar aqui, vou encostar no pé do cavalete, né? Vou encostar no cavalete da companhia de água e obviamente buscando o quê? Por algum tipo de ruído de vazamento que pode, né, nos aproximar, que daí depois a gente vai entrar com o sensor de solo. Então agora eu vou estar colocando aqui o nosso foninho de ouvido e vou estar buscando, porque normalmente os vazamentos acontecem ali em T's, cotovelos, em algumas situações em linha reta, né, mas normalmente sempre estão ali em T e cotovelo, tá? E pé de cavalete sempre é um local que pode ter um possível vazamento, né? Bom pessoal, depois de a gente poder inspecionar aqui o primeiro setor inteiro com a nossa haste de escuta, como aqui já tem uma tubulação exposta, né, eu acabei escutando um pequeno ruído de vazamento, que eu vou até colocar para vocês poderem escutar. Caminhando lá para a torneira da piscina ou até nessa próxima torneira aqui, eu acabei esse ruído diminuindo bastante. Então na suspeita que o vazamento pode estar em algum T aqui que interliga a água da rua com a torneira da garagem, ou até mesmo aqui no gramado, né? Sendo que como tem uma jardinagem constante aqui, não sei se o pessoal anda aqui com algum tipo de alguma coisa pesada, teve machucado essa tubulação. Mas fato é, eu sei que através dessa delimitação com a haste de escuta, né, o vazamento está em algum ponto por aqui, porque aqui eu escutei um ruído de vazamento próximo, né? Próximo assim, tá lá no fundo, né? A gente escuta, eu vou até colocar para vocês poderem trabalhar no detalhe. E um outro detalhe da nossa haste de escuta, né? A haste de escuta, como vocês puderam perceber, ela tem que estar em contato com a tubulação, né? Então, todo momento eu vou lá, encosto em torneira, registro, tubulação exposta, a fim de eu tentar escutar algum ruído, né? E agora, para vocês poderem, no detalhe, né, escutar um pouco desse ruidinho. Alcança. E é isso aí, pessoal. Agora vamos usar o nosso sensor de solo para a gente poder de fato localizar o vazamento no seu ponto exato. Bom pessoal, a gente iniciou aí já a inspeção com o sensor de solo para a gente poder buscar o vazamento do seu ponto certo, né? Obviamente, por ser uma casa grande, a gente está aqui
inspecionamos a parte já de piso da garagem inferior, a garagem superior, e a gente está começando a desconfiar que o vazamento está aqui nessa região de gramado, né? Para a gente poder geofonar melhor no gramado, né? Entenda que o princípio de funcionamento do nosso geofone é captar a vibração e processar em dado de áudio. Quando a gente coloca o sensor em cima da grama, né? A grama, por ela ter muita porosidade, muito bolsão de ar, isso daqui prejudica bastante a captação. Para a gente poder otimizar essa captação e conseguir de fato entender se tem um vazamento agora em linha reta aqui, né? Que é a nossa última inspeção onde a gente desconfia. O ideal quando a gente trabalha com grama, com terra, alguma coisa do gênero, é a gente poder utilizar o que? Uma lajota. Por quê? A lajota ela em contato com a grama, eu vou até colocar ela aqui, daí ela pressionada, né? A gente consegue na verdade compactar um pouco mais o solo, e aí com o sensor em cima a gente consegue receber melhor a vibração dos vazamentos, né? E como a gente já fez o mapeamento aqui de rede, eu sei exatamente onde está passando a tubulação. Eu vou ir caminhando com essa telha e com o sensor aqui até ali próximo àquela tubulação exposta, porque eu acredito que talvez essa tubulação tenha acontecido aqui em linha reta. Aliás, o vazamento, né? Ah, e pessoal, um outro detalhe, né? Junto com os equipamentos da Yamatec, a gente sempre manda esses 3 pezinhos. Por que a gente manda esses pezinhos? De repente você pega uma área alagada ou uma área muito irregular, você pode utilizar esses 3 pezinhos para poder dar um pouco mais de estabilidade. Como eu vou estar utilizando essa lajota aqui para a gente poder fazer a inspeção, eu vou estar retirando, né, esses pezinhos aqui para poder aumentar a superfície de contato com o sensor no solo e obviamente melhorar mais ainda a captação do nosso 4306, né, para a gente poder localizar esse vazamento. Bom pessoal, depois de inspecionar todo um trecho aqui em linha reta, né, não é tão comum acontecer vazamento em linha reta, mas aqui eu escutei um ruído de vazamento bem característico do que a gente está acostumado. Vou até deixar vocês escutarem aqui mais uma vez. Eu vou aproximar aqui o nosso fone de ouvido. E agora, né, a parte que o pessoal, todo mundo gosta, é de ver o Japinha aqui suando, né? Abrindo aqui, fazendo essa inspeção para ver e de fato encontrar o vazamento aqui no seu ponto exato e mostrar, né, esse cara vazando. Espero que eu não tenha errado, né, mas dificilmente a gente erra aqui. Vem comigo. Bom pessoal, depois de a gente abrir aqui, o que a gente notou, né? Encontramos vazamento, aqui já foi feito um reparo com luva e possivelmente teve uma patologia de luva, por isso que aconteceu um vazamento em linha reta. Assim que a gente começou a abrir, eu já vi que estava bem úmido o local aqui, né? Mas como provavelmente uma patologia de solda, de luva, alguma coisa do gênero, gerou esse micro vazamento. Não é um micro vazamento, né? Um vazamento considerável. Como aqui é terra, jardim, acaba a água ficando toda penetrada no solo, né? E agora vamos fechar ali o cavalete ali, pretar aí, seguir com o reparo do local. Bom pessoal, já encontramos o nosso vazamento, mas a gente não poderia deixar de tocar nesse assunto, que é uma dúvida de muita gente, que é como pressurizar uma rede, né? Nessa situação, como a residência tinha uma pressão muito alta, ali em torno, aliás, acima da norma, né, de 55 MCA, não havia necessidade de a gente usar um compressor, uma metodologia de pressurização para encontrar um vazamento, né? Mas onde a pressurização ela pode ser interessante? Primeiro em locais que a pressão fique muito baixa, ali em torno de 10 MCA, que você precisa dar um pouco mais gerar um pouco mais de vibração para você poder encontrar vazamento. Um segundo ponto, os vazamentos muito profundos, ali que você precisa de mais pressão para você poder conseguir escutar a vibração com o equipamento, né? Mas de modo geral, considerações a se fazer. Primeiro, equipamentos com NR3 de vaso de pressão. Segundo ponto, não ultrapassar ali a norma estabelecida, né, que seria os 40 MCA. Esse tipo de equipamento, esses compressores, eles têm até uma VRP aqui, uma válvula reguladora de pressão, que eu posso até reduzir a pressão aqui. Então estava em 60, aqui vou deixar em 4 bar, que é equivalente a 40 MCA. E terceira consideração, muito cuidado com cilindros ou qualquer outro tipo de adaptação que você pode danificar ao local, você pode pôr sua vida em risco e às vezes até gerar uma contaminação na rede. Então muito cuidado ao se pressurizar, né?
Para hoje aqui, a gente poder exemplificar, eu estou utilizando um compressor de ar com todas as normas estabelecidas. Aqui ele tem 2 manômetros para falar da pressão interna e o quanto que a gente vai despejar na rede, ou seja, ele tem uma válvula de regular pressão internamente aqui, né? Aqui a gente adota uma válvula de retenção para evitar que de forma nenhuma entre líquido para dentro do compressor. E aqui, né, um registro de 1/4 de volta para a gente poder liberar o gás e um manômetro auxiliar aqui para realizar teste de estanqueidade. Bom pessoal, complementando o compressor, né, uma outra ferramenta, na verdade, um jogo aí de conexões que você vai ter que fazer para você poder otimizar. A pressurização ela é sempre plugada, né, nas extremidades do local a ser pressurizado. Segundo ponto, muito cuidado aí com máquina de lavar, eletrodomésticos que utilizam água da rua, né? E aqui a gente tem aqui uma entrada para poder fazer a conexão junto ao compressor, mais uma válvula de retenção para não ter perigo de água retornar e adentrar o compressor. Aqui a gente tem um T com manômetro para a gente poder conseguir controlar, né, o ar injetado dentro da tubulação. Um registro de 1/4 de volta para a gente poder sangrar em teste de estanqueidade, né? Conseguir sangrar aqui. E esse teste de estanqueidade pode ser aplicado tanto no primeiro quanto no segundo setor quando não houver água ou for impossibilidade de você utilizar água, tá? A gente sempre aconselha você sacar a torneira para você poder conseguir fazer aí uma intervenção, uma aplicação melhor, tá? Agora eu vou fazer a montagem aqui do compressor, né? E a gente poder aí de fato começar a pressurizar e vocês notarem lá em cima no vazamento, né, o ar saindo. Então já fiz aqui a conexão, né? Eu vou aqui o meu cavalete está fechadinho, né? E agora o meu compressor está regulado em torno de 40 MCA. Eu vou estar injetando 40 MCA aqui de pressão, às vezes até um pouquinho menos, e a gente vai acompanhar lá em cima o efeito da água se misturando com ar e gerando aquele spray, né? Muito característico para poder facilitar a sua detecção de vazamento. Bom pessoal, a gente injetou ali um misto de ar e água. Então é um pouco do efeito aqui que a gente vê água saindo. Essas bolhas de ar na detecção de vazamento, ela facilita você auxiliar em locais, como eu falei, com baixa pressão ou ali um local que o vazamento está muito profundo, né? Aqui nessa situação eu só coloquei 20 MCA ali de pressão, né? Bem baixinha, só para poder criar esse efeito de borbulho. O pessoal também aplica muito essa metodologia aqui de ar em piscina, né? Até para poder facilitar essa detecção. Bom pessoal, depois aqui de meio dia de trabalho, iniciamos a nossa trabalho de detecção de vazamento por volta de umas 8 horas da manhã, agora são quase 1 hora da tarde, né? Eu já tô aqui molhado, já me sujei, e é o que vocês gostam de ver, né? E tá ali, né, um pouco a água, o registro lá embaixo não tá fechado 100%, tá entrando um pouquinho de água ainda, né? E agora, né, só pra gente poder complementar, o que vai ser feito aqui, né? Vai ser feito, o pessoal vai realizar o reparo. Depois que eles realizarem o reparo, vamos retornar e refazer o teste de estanqueidade para poder comprovar aí o estancamento completo do vazamento. Mas esse aqui foi um caso muito interessante porque já havia acontecido um problema de vazamento. Em conversa rápida aqui com o proprietário, que não quer aparecer obviamente aqui nas câmeras, né? Falou que já foi feito quando foi feita a troca da grama, parece que eles acabaram machucando a tubulação. Acho que na hora de colar, fazer a soldagem da tubulação, o pessoal acho que não fez o processo correto e veio a vazar novamente, né? Mas enfim, que localizamos o vazamento, apresentamos o processo completo aí de detecção de vazamento para vocês. E aí, se vocês tiverem dúvida, é só entrar em contato com a Yamatec. Qualquer coisa é só clicar aqui nos links para você poder se inscrever mais uma vez aqui. Obrigado, né? E, obviamente, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.